Começará em breve. Cadê? Já começou? Ah, já começou. Então, bora. Alguém aí leu alguma coisa sobre argumentos? Estão sabendo que não? Normal, gente. Nas aulas da faculdade, os professores chegavam lá e era assim também, tá? Quem leu o texto? Quem leu o artigo? Aí aquele silêncio assim, ó, sepulcral assim. Ele, tá bom, vou falar sobre o texto que vocês não leram. E era assim sempre. Não era... Era incomum alguém ter lido, tá? Então, vocês não estão muito diferente da faculdade, não. Vou apresentar aqui, cadê? Dispensar, espelho infinito. Vou começar, então, o conteúdo. Vocês estão vendo aí, né? O título, né? Caso a internet caia, alguma coisa, vocês me comuniquem aqui no WhatsApp, tá? Acho que todo mundo deve ter o número, né? Vamos lá. Isso aqui a gente trabalhou na aula passada. Eu dei dicas, né, de colunas, de pessoas, né, que analisam o Brasil, que estão sempre pensando questões da sociedade, para quem gosta de ler, né? Falamos disso, né, dos três níveis, né, de compreensão da introdução. Se vocês quiserem também, eu retomo isso, né? Enfim, vamos lá. Vocês lembram disso, gente? Da frase de abertura na introdução, a contextualização e a tese? Vocês lembram? Será que vocês lembram? Vocês querem que eu dou uma revisada rápida? Digam aí. Se vocês quiserem, eu dou uma revisada rápida só para vocês, enfim, conectarem uma coisa com a outra, né? Não ficar. Ah, tá. Eu vou fazer isso mesmo, né? Porque tem gente que eu acho que não conseguiu, talvez não tenha visto também no YouTube, e também a gravação não ficou muito legal, né, gente? Eu não gostei muito daquela gravação, não. Ficou horrível, na verdade. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente faz quando a gente está com uma redação na mão, que a gente recebe ela, é compreender o tema. Parece básico, parece muito simples, mas não é. Muita gente foge do tema. Então, como compreender o tema? Eu coloquei esses três níveis de compreensão. E o primeiro nível é a compreensão semântica. O que é semântica? É o significado das palavras. Vocês estão vendo esse barulho? Me fala aí. Senão eu vou fechar a janela. Vocês estão vindo? Não, né? Não. Não. Ai, que bom. Se vocês ouvindo barulho, vocês me falem, porque eu fecho a janela ali e pronto. Então, o primeiro nível de compreensão é o semântico. O que é semântica? É o significado das palavras. Então, se você não souber o significado de uma palavra na proposta de redação, você tem uma chance de fugir do tema. Você tem que compreender cada palavrinha, cada significado dela e depois contextualizar. Enfim, então é bom ler alguma coisa no dia a dia para você enriquecer o seu vocabulário. Eu dei um exemplo, né, na aula passada, de que eu não sabia o significado de um termo que o governo usa, e aí eu perdi a minha vaga na federal por causa disso. Então, o segundo nível é o sintático. O sintático é o que essas palavras juntas, somadas, significam. Beleza, né? Fácil. O terceiro nível é o interpretativo. E aí, o interpretativo é o que essas palavras todas somadas estão me dizendo, o que elas trazem da realidade para mim, né? Então, eu disse que há uma diferença entre compreensão e interpretação. Deixa eu ver se... Ah, tá, eu vou abrir o tema rapidinho. Não vou demorar nisso não, tá? A gente tem uma diferença entre compreensão, a compreensão é você ler o texto, saber o que está sendo dito ali, que está sendo escrito,
Mas não associar isso ao cotidiano, você não associa. Você leu, compreendeu, acabou. Na interpretação, você associa aquele texto com a realidade, com aquilo que você sabe, de vida, de leitura, com a sua bagagem. Então, quando você faz essa ligação, essa conexão, você está interpretando, você está inferindo informações e conhecimentos de vida, né? Do mundo, enfim. Isso é uma interpretação. Por isso que muitos dizem, e não é mentira, que as pessoas têm dificuldade de interpretação. Então, tem gente que sai da aula de história sem entender o que está se passando na sociedade, o que aconteceu lá que reflete aqui, ou coisas que estão acontecendo aqui que já aconteceu no passado. Então, as pessoas têm dificuldade para interpretar a realidade. E isso é um problemão, porque se a gente lê um livro de história e não consegue associar coisas do cotidiano, coisas que acontecem na sociedade, que passam, né, que perpassam aquilo que a gente estuda na escola, a gente sai da escola analfabeto funcional. E é um perigo, né? Porque você não entende, às vezes, o discurso, né, de um político que tem péssimas intenções, enfim, você acaba caindo nas mentiras da grande mídia e você acaba sendo manipulado. Então, a gente tem esse nível semântico, sintático e interpretativo. Então, por exemplo, a gente usou o tema da persistência da violência contra a mulher. Então, eu tenho que saber, por exemplo, se o tema é a persistência da violência contra a mulher, a primeira coisa é que eu não posso negar, né? Porque se está persistindo, quer dizer que temos dados históricos ou culturais dessa violência. Isso acontece há algum tempo. A própria palavra persistência está dizendo assim, ó, essa coisa começou e continua. E é contra a mulher na sociedade brasileira, ou seja, não é nos Estados Unidos, na China, na Rússia, é na sociedade brasileira. Então, esse tema, por exemplo, vai pedir para vocês trazerem argumentos e dados do Brasil. Você pode trazer um dado de fora? Pode, mas não pega muito bem. Desde que você esteja falando sobre esse contexto brasileiro, né? Eu vou dar exemplos aqui de argumentos. Você pode até usar, por exemplo, dados históricos, né? Enfim, por exemplo, na Roma Antiga, as mulheres podiam ser apedrejadas, podiam ser espancadas pelos maridos, de acordo com o direito daquela época, se ele desconfiasse de que ela tivesse traído ele. Então, essa lei antiga, lá da Roma Antiga, ela vigora até hoje, né? Então, o homem pensa que pode bater se a mulher não cumpre aquilo que ele imagina. Então, isso, por exemplo, estou falando da Roma Antiga, mas para dizer que isso tem história, que isso é cultural, já fez parte do passado e ainda persiste nos dias de hoje. Então, isso conflui com o tema. Então, tudo bem, aí você não está fugindo, né? Mas bora lá para os argumentos, que é o que nos interessa hoje. Vamos lá. E aí eu peguei os argumentos dos textos nota 1000, né, e tal, para explicar para vocês. Mas, primeiramente, eu achei interessante falar o que é argumentar, né? A gente fala assim, né? O tipo de texto que a gente vai fazer é dissertativo argumentativo. Então, dissertativo é apresentar uma tese e explicá-la, explicar o fenômeno, né? Por exemplo, explicar a violência contra a mulher. E argumentar é trazer dados, embasamento sobre isso que você está dizendo. Então, tem que ter fundamento, né? Para tudo que você diz na redação, na introdução, você vai ter que depois argumentar, trazer dados que confirmam sua tese. Então, a argumentação ele é um recurso linguístico usado para influenciar o leitor, ou interlocutor, né, que é a pessoa que está te ouvindo, né? Deixa eu ver aqui, tem um barulhinho aqui. Pode falar, Gabriela. No caso, essa argumentação, eu utilizo ela na introdução ou no desenvolvimento? Você pode argumentar alguma coisinha na introdução. Não é bom que você comece a argumentar na introdução, tá? Não é bom. Assim, na introdução, você vai afirmar a sua tese,
contextualizar a sua tese. A tese é o quê? É a sua ideia, o seu posicionamento diante do tema, né? E você pode trazer alguma afirmação, enfim, alguma relação, alguma alusão histórica, alguma coisa que deixe a sua introdução com esse tom de estou começando esse texto. Porque uma pessoa vai corrigir seu texto e ela não quer um monte de informação logo de cara. Ela quer começar devagar, né? E aí depois você vem com os dados, né? A pessoa, olha, realmente o que ela está dizendo é verdade. E depois você traz a solução e a pessoa, temos saída. Então, sabe assim, a gente chama isso de estética, né? Isso está no ponto da estética. Para você conquistar o leitor ou o espectador, você trabalha com as emoções das pessoas. Então, no texto dissertativo argumentativo, primeiro você entra devagarzinho, depois você taca, né, os argumentos, as provas, para a pessoa, né, se convencer, e depois você diz, olha, mas tem solução, né? Aí pronto, a pessoa termina um texto assim, que alívio, né? Então, bora trabalhar para a solução. Então, é isso, deixa os argumentos mais para o D1 e D2, que é o desenvolvimento, né? Mas, caso você queira trazer uma estatística logo de cara na introdução, também não tem problema, desde que você saiba manipular bem as informações e não fazer confusão, né? Beleza. Se alguém tiver dúvida, gente, pode apertar o botãozinho aqui da mão, né? Aí eu paro e... Vamos lá, peraí, deixa eu ler aqui. Posso dizer que é no mundo inteiro essa violência contra a mulher. Isso, pode dizer. Que bom, não é só... Essa questão da violência não perpassa só a sociedade brasileira, como no mundo inteiro, né? E nós temos informações de que isso acontece no mundo inteiro, né? Beleza. Então, vocês podem clicar na mãozinha e me perguntar. Vamos lá. Então, nesse sentido, é um processo linguístico que envolve a defesa de uma ideia por parte de quem argumenta. Ela é usada em diversas situações do cotidiano, como em debates formais ou informais, ou mesmo em situações familiares. Então, sabe quando você vai à igreja e tem um pastor? Ele está ali argumentando, tentando te convencer. Sabe quando você vê uma propaganda de margarina ou de um carro, eles estão tentando te convencer. Às vezes, a propaganda não tem nem um texto, né, verbal, escrito, mas ele vai ter uma mensagem para te passar. E aquilo também é uma tentativa de te convencer. Dá para dizer que numa propaganda onde só tem imagens, que ali tem um texto, né, implícito, tentando te convencer. Então, logo, ele pode ser também um argumento. Essa noção de linguagem ou de texto é de um cara chamado Mikhail Bakhtin, né? Essa noção de que as imagens também trazem palavras. Então, para ele, o texto não é só a coisa escrita e, né, oralizada, né? O texto, ele está nas imagens. Então, a gente interpreta as imagens com as palavras. Então, quando a gente vê uma imagem, um outdoor, por exemplo, só com, sabe assim, tipo, você vê um chapeuzinho vermelho, um lobo, uma floresta, pronto, você vai lembrar de alguma coisa, porque você ouviu, você leu, então já passa uma mensagem. Enfim, então, o argumento, ele está no cotidiano. Porém, no cotidiano, a gente dá mais opinião do que argumento. Isso é um perigo para quem vai escrever uma redação. Porque a opinião, ela é alimentada do senso comum. O que é o senso comum? É isso que todo mundo diz sem pesquisar, sem procurar saber. Está todo mundo falando, está todo mundo opinando sem embasamento, sabe? Então, no texto dissertativo argumentativo, a sua opinião, porque todo texto em que você apresenta uma tese e argumenta é uma opinião, é a sua posição, né, pessoal, né? Óbvio que o texto vai ter esse tom impessoal, mas obviamente que a sua tese está ali, você está defendendo. Porém, você está trazendo dados, né, embasamento para aquilo que você está querendo defender. E no cotidiano, é muito raro as pessoas terem argumentos. É muito raro, muito raro. Então, acaba que
muitas pessoas acabam indo para o senso comum e opinando em vez de argumentar na redação. E isso é, assim, perigosíssimo. Vou pular isso aqui. Então, o que vocês podem trazer na argumentação? Pesquisa, né? Dados estatísticos, fatos, por exemplo. Se eu estou falando da violência contra a mulher, eu posso citar o caso da Maria da Penha, né? Que inclusive virou lei. Eu posso citar o caso da Ana Hickman, né? Que foi recente, assim, para ver, né? Até uma mulher rica, bonita, sofre violência. Então, a violência perpassa todas as classes, né? Escolaridades, por exemplo, a Maria da Penha era farmacêutica. O agressor dela era economista e professor universitário. Então, perpassa todas as classes. Então, você pode trazer citações, por exemplo, muitas pessoas trouxeram a citação uma frase da Simone de Beauvoir, que é: ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Essa frase não quer dizer que a pessoa nasce sem gênero. Ela está dizendo que o gênero é uma construção social, né? E muita gente não entende isso. E aí as pessoas trazendo essa citação começam a desenvolver que a cultura tem essa visão misógina, em que a figura feminina é inferiorizada e tal, para contextualizar com a frase. E aí tudo bem, fica amarradinho, né? Você pode trazer também dados de uma série, um filme, documentário, desde que você lembre, por exemplo, o nome do diretor. É sempre bom lembrar o ano da produção desta obra, né? E o diretor. É muito bom, é sempre bom. E se você for trazer uma pesquisa, sempre trazer uma pesquisa de, no máximo, 4 anos atrás. Por quê? Porque a cultura muda muito em pouco tempo. Muito, muito, assim. Em 5 anos, uma música deixa de tocar, o povo, hoje em dia, já fala assim, aquela música é velha, sabe, assim. E a cultura muda muito em 4, 5 anos. Então, é bom que vocês tragam dados. Por exemplo, nós estamos em 2024, dados até de 2020. Trazendo 2019, 2018, já não é muito válido, né? São dados um pouco mais desatualizados, a gente não costuma dar muito crédito. Então, é bom trazer esses dados, né? A data da pesquisa, o nome do instituto, por exemplo, né? Então, tem que trazer que é principal, né? Você vai trazer dados do IBGE, mas dados do IBGE de que ano? 2023. Então, coloca, segundo dados do IBGE de 2023, a violência contra a mulher aumentou 40%. Entende? É dessa forma, sim. Você pode também, se você conseguir lembrar de alguma narrativa, algum ditado lá, você pode escrever nessa narrativa, ou um trecho de uma obra, por exemplo, né? Por exemplo, tem a Mulher de 30, do Balzac, vocês podem trazer alguma frase do Balzac para fazer essa correlação com os dias de hoje. Sempre vocês vão fazer essa conexão entre os dias de hoje e aquilo que você está dizendo. Senão você pode fugir, né, da ideia da coerência, né? Então você pode também comparar fatos, por exemplo, o passado, igual eu dei o exemplo da Roma, né? Você pode trazer esse fato, né? Na Roma antiga era considerada direito do marido espancar, né? E aí a gente entende hoje que essa mentalidade da Roma antiga ainda persiste. Então, persiste a violência contra a mulher, porque essa mentalidade que o homem pode espancar a sua esposa ainda persiste, e ela é passada por assim, geração em geração, né? E como é que vai passando? Educando as crianças, né? A gente educa as crianças dessa forma. Então, por isso ela persiste, né? Quando a gente mudar a educação, a gente vai combater a violência de gênero, né? Então, beleza. Ó, se quiserem perguntar, é só apertar a mãozinha aí, tá? Temos tipos de argumentos, né? Tem o argumento que tenta definir o fenômeno. Por exemplo, nós já temos um nome para essa violência contra a mulher, que é a violência de gênero. Não existia esse termo, né? Há pouco tempo. Nós temos também um termo chamado feminicídio, quando a violência acaba em morte. Então, vocês podem trazer esses termos para o texto de vocês, e trazer também casos, né, que
levaram a gente a definir isso enfim, a debater isso na sociedade. Né? Não tinha nome para essa violência de realmente matar a pessoa por ser mulher. Se dizia que isso não existia, que isso era conversinha e tal, né? E aí tivemos debates na sociedade, na Câmara de Deputados, no Senado, e aí se convenceu que realmente uma mulher morre porque as pessoas veem ela como uma pessoa que tem que obedecer. E se ela desobedece, o homem, ela tem que ser morta. Mas, assim, por ela ser mulher, ela tem que obedecer de qualquer forma. Então, ela não pode terminar o relacionamento. Aí tem marido que não deixa a mulher trabalhar, sabe? Lugar de mulher na cozinha. Então, esse tipo de coisa. Vamos lá, definição. Esse tipo de argumentação conceitua o assunto a qual você está se referindo. Pode ser utilizado quando tem total segurança acerca do conteúdo a ser definido. E é preciso que deixe claro o propósito de tal definição. Então, isso é muito difícil. Quando você domina o tema, você consegue definir. Mas se você não domina o tema, não defina. Então, você pode cair no risco de definir erroneamente, né? Aí tem um exemplo aqui, né? De uma pessoa que definiu, né? A língua é um conjunto de sinais que exprimem ideia, sistema de ações e meio pelo qual uma dada sociedade concebe e expressa o mundo que a cerca. E é a utilização social da faculdade da linguagem. Esse gramático, acho que é o Celso Cunha mesmo, é um gramático. Ele está dizendo que a linguagem, a língua, ela perpassa toda a sociedade. Tudo que a gente aprende é por meio do discurso, por meio das palavras. Alguém nos convenceu disso, né? Então, ela expressa o mundo que a cerca. Por exemplo, na época do meu pai e da minha mãe, não se falava em feminicídio, não se falava em violência de gênero, né? Não se falava. Para eles não existiam isso. Agora que tem um nome para isso, as pessoas passam a perceber, opa, isso é feminicídio. Então, as pessoas começam a ter consciência da realidade por meio da palavra. Isso é muito bonito, né? Eu acho muito bonito. Tem um cara chamado Wittgenstein. Tem gente que fala Wittgenstein, Ludwig Wittgenstein, que ele diz assim: os limites da minha compreensão de mundo são os limites da minha linguagem, ou vice-versa, né? Os limites da minha linguagem são os limites do minha compreensão do mundo. Ou seja, se eu não entendo o significado das palavras e o que elas carregam, eu não consigo entender o mundo que eu vivo. Não consigo entender. Então, está acontecendo muita coisa e eu não sei definir isso. Olha que louco, né? Às vezes a pessoa passa por uma violência, por exemplo, as mulheres passam por violência psicológica e elas não sabem que aquilo é uma violência, porque elas não tiveram acesso, né, a esse conceito, a essa definição. Então, para elas, aquele cara ali fazendo o gaslight, né, que eu falei nas outras aulas, fazendo aquela manipulação, tentando convencer que a mulher é louca, que ela perdeu a razão, isso tudo as mulheres passam e elas nem sabem que isso é uma violência. Então, elas ficam ali, confusas, achando que elas estão ficando loucas, e o cara tá lá, né, gostando, né, porque ele está sendo o cara que controla a relação, né. Vamos lá, a comparação. Esse recurso argumentativo é utilizado para comparar situações distintas que têm algum ponto em comum, a chamada analogia. Então, você pode fazer a analogia, por exemplo, com a Grécia Antiga, né? Eu quero dizer que, bom, na Grécia Antiga, as mulheres eram consideradas animais. Vocês sabiam disso? Animais. Elas eram consideradas um animal que não possuía linguagem. A linguagem era só dos homens. Os homens tinham essa capacidade de criar a linguagem, criar conceitos. E por que eles estão dizendo isso? Porque as mulheres não tinham o direito de estudar, de participar do debate, eles não deixavam. Então, obviamente que ela vai ser um animal sem linguagem, porque ela não pode escrever, não pode publicar um livro, né? Ela não publicava um livro, né? Mas eles escreviam e debatiam na Ágora, né? Então, assim, elas ficavam ali cuidando, né, das crianças, parindo, cuidando desses homens, e eles dizendo que elas eram um animal. Eles acreditavam também que as mulheres tinham um monstro no útero, né? Então, assim, eles animalizavam as mulheres, né? Hoje em dia, gente, eu vou dar um exemplo aqui,
pode pegar muito mal, mas, enfim, é um exemplo que é análogo, né? Uma vez meu pai, ele estava dizendo para mim assim, mulher sim, ele já mudou hoje, tá? Inclusive eu pedi para ele mudar, senão eu ia brigar com ele. Meu filho, mulher sim, você vai adestrando ela do seu jeito, é igual um cachorro. Ele falou assim mesmo, gente. Ele não é essa pessoa mais, tá? É igual um cachorro, você pega, vai adestrando, colocando do seu jeito e tal, ele aprende que você é daquele jeito e ele te obedece. Olha só a mentalidade de uma pessoa, meu pai nasceu em 64, que tem um ponto em comum com a Grécia Antiga. Olha só que interessante. Então, essa mentalidade foi passada para ele. Ele não criou isso. O pai dele, que era meu avô, passou isso para ele. E ele tá repassando para mim. Só que eu, né, eu acho que eu sou uma pessoa inteligente, eu recusei, né? Mas para vocês terem noção, né? Aqui, por exemplo, o texto vai trazer uma comparação, né? Talvez eu não leia tudo para não ficar muito longo, né? A paixão futebolística é como a paranoia do ciumento. Organiza o mundo de modo a confirmar suas crenças e suspeitas. Assim como o ciumento, vide Dom Casmurro, né, que é a obra do Machado, acha que tudo é indício da traição de sua mulher, o torcedor fanático vê em qualquer coisa o sinal de uma perseguição ao seu time ou de favorecimento ao adversário. Então, eu estou fazendo uma comparação, né? Meu pai comparou a mulher com o animal, e essa pessoa comparou esse fanatismo dos homens pelo futebol, ou das mulheres também, que também tem, né? Com a paranoia do ciumento, né? É como se o juiz estivesse sempre favorecendo outro time, dando cartão amarelo por perseguição, enfim, é a paranoia. Isso é uma paranoia, né? Quando você crê numa coisa e crê que aquilo é sistêmico, sem ter comprovação na realidade. Isso é uma paranoia. Então você acha, e a paranoia geralmente ela tem essa ideia de perseguição, né? Causa e consequência. Por exemplo, se eu quero falar que a persistência da violência contra a mulher tem uma causa, eu tenho que trazer essa causa. E, sei lá, o que, que eu acho? De onde vem essa causa? Aí eu quero dizer, né, para o meu leitor, né, que a causa vem da misoginia, que é histórica, e que é linguística, né, que passa pela linguagem, passa pelo discurso, né? Então, as mulheres não podiam escrever na Grécia Antiga. Elas começam a escrever lá no século XVIII, XIX, né? E isso, quando elas conseguem estudar e publicar alguma coisa, porque muitas eram perseguidas, né? No próprio iluminismo, a gente tem a Declaração Universal do Homem, do Direito do Homem, e a mulher foi lá, Olímpio de Gouges, não sei se essa é a pronúncia, foi lá e disse, olha, mas nós também temos direitos. E aí ela foi captada. Ela estava escrevendo nessa época, tá? E aí a causa é essa. A sociedade é patriarcal, o mundo é patriarcal, e eles não aceitam as mulheres na política, no debate público. Né? Então, eles mesmos afastam e matam, né? Então, a consequência da violência contra a mulher é por causa dessa mentalidade, primeiro, que é misógina, que é o desprezo e a aversão a tudo que é feminino, e essa ideia de que o debate público, a sociedade, é coisa dos homens, eles que decidem e todo mundo tem que obedecer. Isso também é uma mentalidade de uma sociedade patriarcal. O que é o patriarca, né? É aquele cara lá da Grécia Antiga que detinha o poder de vida e de morte dos escravos, das mulheres, das esposas, de todo mundo. Ele tinha lá sua terra e todo mundo tinha que obedecer a ele. Tinha que obedecer. Então, esse é o patriarca. Por isso as pessoas chamam, né, patriarcal, né, sistema, sociedade patriarcal. E a consequência, né, como eu disse, né, se você acredita que a mulher é inferior, que ela não pode participar do debate, e a gente vê muito isso hoje na Câmara de Deputados, né, muita violência política de gênero lá, os caras maltratando as mulheres, assim. Então, essa persistência da violência também tem a ver com o Estado reproduzindo essa violência e não punindo severamente
esses representantes que deveriam ser representantes da sociedade, do povo, né? Então, temos aí péssimos exemplos. Aí, a frase, né? Vocês querem falar alguma coisa? Fique à vontade, hein? A miséria que ataca grande parte da população brasileira não é gratuita, pois tem origem na péssima distribuição de renda, no desemprego, nas injustiças sociais. Então, aqui, ele está dizendo que a miséria que o povo brasileiro vive é estrutural, né? Ela tem uma causa, que é você tentar sobreviver com um salário mínimo, que não dá para pagar o mínimo, né? Alimentação, lazer, habitação, né? E as coisas muito caras, e não tem emprego para todo mundo, e quando tem emprego para todo mundo, os donos das empresas reclamam, né? Reclamam muito. Então, assim, a desigualdade social, que é parte do sistema, parte da ideia, da ideologia capitalista, produz a miséria, né? Então, a causa e a consequência estão aí, né? Argumento histórico, utiliza como forma de comprovação uma série de acontecimentos e fatos históricos que remetem ao tema em discussão. Então, o que eu disse sobre a Roma, sobre a Grécia, sobre o iluminismo, né, que eu acho que foi antes ou depois da Revolução Francesa, eu não lembro, às vezes eu esqueço esses negócios, tá, gente? Se vocês lembrarem, vocês podem falar. Então, assim, as mulheres estão ali tentando e o povo está matando. Está dizendo que é burra. Está dizendo que não nasceu para isso. E aí, acaba que as mulheres, muitas das vezes, acabam ficando só em casa mesmo, né? Cuidando, achando que o destino delas é aquele e tal. Ai, meu Deus, vamos lá. Mais leitura. Os problemas de desigualdade social no país nos remetem às práticas racistas herdadas pelas instituições e pela população desde o período escravista, com início no século XVI. Então, está dizendo que a desigualdade social passa pela questão da etnia no Brasil. E, com certeza, né? Passa pela etnia, né? No Brasil, é quase sinônimo negro e pobre. A maioria dos pobres são negros, né? E por quê? Porque quando eles foram abolidos, foram libertos, além de saírem com nada, sem casa, sem, enfim, sem nada, gente. Pensa vocês na rua sem nada. Foi assim. Eles tinham que pagar para serem livres. Eles tinham que pagar o senhor de engenho. Então, o senhor de engenho foi indenizado. E eles saíram de lá sem nada. Então, assim, eles foram para os morros, onde aí nascem as favelas. Então, você vê que a pobreza e a questão étnica estão ligadas, né? São interligadas. Porque, enfim, a polícia, quando vai na periferia, ela vai chutando, xingando, batendo e matando. Agora, quando ela vai nos bairros nobres, rapaz, é abraço, é tapinha no ombro, sei o quê, legal, sei o quê. Vocês já viram isso, né? É desse jeito. Então, né, tem uma alusão, tem um argumento histórico aí para utilizar. Tem argumento de exemplificação, que você pode trazer um exemplo do cotidiano, né? Ou você pode trazer também um exemplo histórico também, tá? Pode apresentar, por exemplo, narrativas cotidianas para evidenciar um problema e, assim, ajudar na fundamentação do ponto de vista. Vocês têm um exemplo aí para me dar de um exemplo dessa questão da persistência da violência contra a mulher? Vocês têm uma ideia, um exemplo aí do cotidiano? Não é possível que vocês não tenham, hein? Uma ideia e um exemplo do cotidiano. Vamos lá, eu vou ler aqui o chat, tá? Alegra Brandão. Mas nós, mulheres, também temos culpa, pois quem cria os filhos somos nós, a partir do momento que fazemos a separação entre os gêneros, de que o homem pode tudo e a mulher não pode nada. Graças a Deus, esse pensamento está começando a mudar. Verdade, assim, né? Toda responsabilidade, assim, né? A gente tenta evitar, né? Mas quando você educa seu filho, né, para ter liberdade, para ter poder, para ter conhecimento, e educa sua filha para ficar cozinhando, brincando de boneca,
Você está já criando ali uma diferença entre quem vai decidir as coisas da sociedade e quem vai ficar em casa. Então, quem fica em casa não decide nada que está acontecendo na sociedade. Então, ou seja, aquela estrutura da sociedade da Grécia Antiga se mantém, né? Então, passa pela educação familiar essa questão da violência de gênero, né? Enfim, temos quantas pessoas aqui? 13, né? Beleza. Então, o exemplo dessa questão da violência contra a mulher. Vocês sabem, né, que a maioria das violências são de agressores próximos às vítimas. Então, pode ser um pai, pode ser um irmão, pode ser um namorado, né? E o que acontece? Quando há essa questão do amor, né? Bem entre aspas aí, né? Esse amor, a mulher às vezes não quer denunciar porque ama o cara e acha que o cara vai mudar. E aí, isso é um exemplo, né? Cotidiano, né? Todo mundo já deve ter visto um caso assim. Então, vocês podem colocar isso, ó. Visto que as mulheres, por amarem seus agressores, acabam não denunciando. E isso também perpetua a violência contra ela. Então, para acabar com a violência, as mulheres têm que denunciar também. Igor Cardoso, pode falar, meu filho. Oi, Elias, finalmente, né? Eu estava aqui com a bebezinha do lado, mas agora já foi dormir, pronto, posso falar. Elias, eu só substituiria essa palavra aí, amor ao agressor. Eu acho que nem se trata de amor, viu, Elias? Mas eu creio que em sua maioria, pelo menos assim, o que eu já convivi, né? Também já vi de vizinhos, ainda dentro da própria família, é a dependência, nem tanto em relação ao amor, mas sim a dependência financeira, porque geralmente é o homem que provém, né? E a mulher não tem um trabalho e fica responsável pela manutenção da casa. E outra coisa a primeira coisa que ela se pergunta é para onde eu vou, né? Se geralmente a casa está no nome do homem. E em relação a casamento, na maioria dos agressores não são casados, apesar de ter um longo convívio, não são casados oficialmente. E aí essa mulher, quando termina, fica sem ter para onde ir. Só um adendo. E se eu pudesse colocar algo na introdução, como um primeiro argumento, como um primeiro ponto, seria essa naturalização, né, do paternalismo, né? Que tem ali o homem como a figura chefe, a cabeça, né? Como Da se fosse um tutor, relação, né? e a mulher emocional. Acho que se fosse colocar algo para chamar a atenção logo na introdução, seria isso. A manutenção do paternalismo. Obrigado pelo comentário, muito pertinente. Essa questão do amor, ela é complexa. Por que ela é complexa, né? Porque o discurso do amor é um discurso em que o sofrimento, vocês já repararam que em filmes, na própria literatura, o sofrimento faz parte do amor. Então, o amor é violento. E ele é violento com as mulheres, não com os homens. Então, você pegar filmes e na literatura, são as mulheres que morrem por amor, a maioria. E isso tem a ver o quê? Com a misoginia. Os próprios escritores, enfim, gente, eu posso falar uma barbaridade aqui, mas as mulheres de Machado de Assis, todas elas, traíra, mau caráter, mas ele estava ali denunciando também os homens e a sociedade burguesa, né? Mas se você pega ali no realismo ali, o Gustave Flaubert, né, com a Madame Bovary, ela era a mulher que estava traindo. E para eles dizerem, olha, essa é a realidade, o romantismo não existe, a mulher era a mulher que traía, né? A pessoa que traía o cônjuge, né? Então, assim, o discurso do amor é o discurso da posse do homem sobre o corpo da mulher, e ela sofrendo, né? Ou porque ele é casado, ou porque ele é menos apaixonado, ela é mais, enfim, o sofrimento, a mulher aceita isso, né? Sabe aquela frase, não sei, muitas pessoas dizem assim, ele muda, tem um versículo na Bíblia que fala assim, a mulher sai e edifica o seu lar. Então, as pessoas
vão ali, assim, olha, dá uma chance para ele, ora, vai lá, não sei o que, ele vai mudar. Aí a mulher morre, né? Aí deu, né? Então, essa questão do matrimônio é quase sagrada na sociedade. O amor, ele é violento e as mulheres aceitam que o sofrimento faz parte. E, geralmente, os homens, os nossos pais, são violentos também. Então, a criança, a menina, vê o pai batendo na mãe, ela acha que a ideia de família é aquilo, de relacionamento é aquilo, é a violência, né? É a primeira representação do ser humano mental, né? Na criança, são os pais. Então, ela naturaliza aquilo desde criança que amor e ódio, amor e violência andam juntos. Então, é uma questão muito complexa nesse sentido, né? Então, para a mulher perceber que ela tem camadas ali de internalizações da violência dentro dela, caraca, assim, ela tem que passar por anos de análise, entrando em grupos de ativistas feministas para tentar entender as coisas, né? Mas é muito complexo para elas. Enfim, né? Solidariedade, né? É sempre bom. Mas, assim, eu sou muito bravo, gente. Eu sou aquela pessoa que, se eu vir um homem batendo, agredindo, eu denuncio na hora. E se eu souber de alguém na minha família que esteja fazendo isso, eu já falei para os meus irmãos, para minhas primas, se eu souber que vocês estão sendo violentadas, eu vou denunciar e não quero nem saber se vocês não vão gostar. Vocês não têm nem que gostar. Eu vou denunciar, pronto. Porque elas não entendem que aquilo é uma violência, que aquilo faz mal. Elas já naturalizaram mesmo, né? Internalizaram também, né? Se alguém quiser falar, pode levantar a mãozinha, gente. Aí vamos lá. Tipo de argumentos, de novo, né? A violência contra a mulher pode ser percebida no cotidiano por meio de agressões verbais. Então, xingamento, né? Violências simbólicas. O que é uma violência simbólica? É quando você não diz, mas você quer dizer. Ou seja, você olha para sua mulher de um jeito que ele vai entender que não está gostando. Por exemplo, é um amigo que chega ali, conversa com ela, dá um abraço nela, e ele olha e se afasta, ela vai entender que não pode abraçar o amigo e nem ficar conversando muito com ele. Isso já é uma violência simbólica. Talvez ninguém saiba que é isso, né? O Pierre Bourdieu, ele vai falar sobre isso, né? O poder simbólico, que é esse poder que muitas vezes não é expresso verbalmente, né, ou escrito, mas ele, no olhar, que simboliza reprovação, sabe aquela história assim, antigamente a minha mãe me olhava feio, eu já sabia que eu estava lascado, né? É isso, essa é a violência simbólica. E a violência psicológica, que é aquela em que você tenta destruir a autoestima da pessoa, ou que você coloca ela sempre como errada, enfim, você destrói o discernimento dessa pessoa, a consciência que essa pessoa tem de si mesma e dos outros. E aí fala, mas sua família também é assim, você também é assim, por isso que você vai acabar sozinha, que nem sua mãe, que nem sua tia. Então, é assim, né? Bem como pelos noticiários da televisão, do rádio ou pelas redes sociais. Então, assim, uma coisa que eu não gosto, não faço, detesto, é esse noticiário de televisão que passa na hora do almoço, em que a violência se torna um espetáculo. Então, é a morte da mulher, é a morte do mendigo, é a morte do garoto de periferia, e fica todo mundo ali vendo como se fosse cinema. Se, assim, meio que sentindo prazer. Então, quando a televisão transforma a violência em espetáculo, em mercadoria, para as pessoas consumirem, a violência que está acontecendo do lado, ou debaixo do nariz, ou que essa pessoa esteja mesmo sofrendo, é naturalizada, né? A pessoa começa a enxergar que só tem violência mesmo no mundo, né? Então, vamos fazer nada, não. As coisas são assim e não vão mudar, né? Então, a televisão, ela reproduz essa violência que é simbólica. Tornar a violência contra a mulher um espetáculo faz mal para as mulheres, né? E acaba que a mulher naturaliza vendo tanta violência. Ela acaba tendo medo de denunciar porque ela sabe que ela pode morrer, ela pode ter seu cabelo raspado, né? Tem cara que raspa a cabeça da mulher, amarra ela no poste, uns negócios bem doidos. Então, as redes sociais também estão cheias de misoginia, vocês já sabem, né?
é uma constatação diária de uma violência que tem lastro histórico. O que é lastro histórico? Dado histórico, né? Que tem uma certa, digamos assim, tem um contínuo, né? Começou e continua até hoje, né? E que permanece sendo vista como algo natural. Vamos lá. Argumento por raciocínio lógico. Esse nome, a própria, né, palavra lógica diz, né? É uma lógica, né? Uma forma de compor as ideias com base nas relações de causa e efeito, gerando uma interpretação que pode ir ao encontro dessa tese defendida. Parece abstrato, né? Mas não é não. Então, assim, por lógica, a gente entende assim, a mulher sendo vítima de violência, a violência sendo transmitida como espetáculo, que mais amedronta do que dar coragem para ela denunciar. Isso, por exemplo, da mulher ver o tempo todo mulheres morrendo, faz com que ela não denuncie. O efeito é o contrário. Em vez da mulher denunciar, ela está com medo de denunciar. Por quê? Lembra que nos textos motivadores desse tema, eu vou trazer aqui, né, novamente, só para a gente lembrar, dos 237 mil relatos de violência ao Ligue 180, só 3 mil homens foram enquadrados na Lei Maria da Penha. Então, se ela liga, a chance de ele ser enquadrado, de a polícia lá, de prender e tal, é muito pouco. Então, ela sabe que ela vai morrer, né, se ela denunciar. 7 a cada 10 vítimas sofreram abusos ou violências pelo companheiro. Dos 300 mil casos, processos que estão na justiça, só 30% foi julgado. Então, a mulher sabe que se ela denunciar, a chance dela morrer é muito grande. Então, temos o Estado patrocinando a violência contra a mulher. Então, a violência também é institucional, né? Bom, vamos lá, né? Nem sei se estou acabando, enfim. Aí tem um exemplo aqui, né, de um argumento lógico. O aumento da pena e da lógica punitiva no sistema penal em outras regiões do globo não resultou em uma diminuição da violência. Logo, o aumento da pena e a maior rigidez no sistema brasileiro deve gerar a mesma consequência, né? Você vai aumentar só o número de pessoas detidas, mas a violência vai continuar, né? Nesse sentido que a pessoa está dizendo que, logicamente, isso não vai resolver, né? Deixa eu ver aqui. É o exemplo que a pessoa deu e eu vou ler aqui, né? Com efeito, ao longo das últimas décadas, a participação feminina ganhou destaque nas representações políticas e no mercado de trabalho. As relações na vida privada, contudo, ainda obedecem a uma lógica sexista em algumas famílias. Nesse contexto, a agressão parte de um pai, tá vendo? O irmão, marido ou filho, condição de parentesco essa que desencoraja a vítima a prestar queixas, visto que é um vínculo institucional e afetivo que ela teme romper. Então, é a questão da família, né? Que se ela vai para a igreja, por exemplo, o pastor vai dizer, não, pensa bem, essa família, se fizeram um voto, que não sei o quê. Então, assim, essa questão religiosa atrapalha. Tem pessoas que, né, são religiosas e ajudam a combater, mas tem esse discurso muito histórico, né? Institucional, né? Porque uma igreja também é uma instituição, sobre manter o matrimônio acima de tudo, né? Então, enfim, né? Casamento parece que é uma sentença ainda, né? Vamos lá, outro argumento. Será que é de lógica também? Eu não vou ler, não. Eu não sei, vocês querem que eu leia? Quer que eu leia mais um? Eu vou pular, porque é a mesma coisa. Estou trazendo mais argumentos aqui. Não tem o título, mas eu acho que tem a ver com exemplo, né? Vamos lá. De acordo com o site Mapa, olha, gente, aqui ela errou, tá? A Júlia Guimarães Cunha errou feio. Mapa da Violência não é um site, ele é... Eu coloquei isso porque até as redações nota 1000 contém erros, tá? Para você ver, né? O corretor ainda foi benevolente, né? Ele quis dar nota 1000 porque a pessoa talvez tenha se confundido. Mas o mapa da violência é um estudo feito, eu não sei se é de 2 anos, se é de ano em ano, mas ele é feito pelo IPEA, né? Que é um instituto de pesquisa de economia, alguma coisa assim, e é do governo federal.
O Gessé Souza, que é um sociólogo, psicanalista, escritor, um monte de coisa, ele já presidiu o IPEA. Então, os estudos do IPEA são muito bons, são muito detalhados, eles têm mapas lá com as imagens, com gráfico, vocês podem pesquisar lá, IPEA, mapa da violência, vocês vão ver lá tudo bonitinho, desenhadinho, prontinho para vocês. Então, de acordo com o Instituto, né, de Pesquisa Aplicada, Econômica Aplicada, do mapa da violência, nas últimas 3 décadas, houve um aumento de mais de 200% nos índices de feminicídio no país. Está vendo que ela pegou dados daqueles textos motivadores da introdução? Então, podemos pegar os dados do texto motivador, desde que a gente parafraseie, não cometa plágio, né? Esse dado evidencia a baixa eficiência dos mecanismos de auxílio à mulher, tais como a Secretaria de Políticas para as Mulheres e a Lei Maria da Penha. A existência desses mecanismos é de suma importância, mas suas ações não estão sendo satisfatórias para melhorar os índices alarmantes de agressões contra o erroneamente chamado sexo frágil. Bom, esse eu acho que é o último slide, sobre argumentos, isso aqui também é a mesma coisa. Vocês, diante do exposto, o que vocês argumentariam? Aí, gente, por favor, participem, tá? Me deixe feliz hoje. O que vocês argumentariam na redação de vocês? Se vocês tivessem que, por exemplo, escrever, porque tem exemplos, né? Cotidiano, na família. O que vocês argumentariam sobre a persistência da violência contra a mulher? O Igor já disse alguma coisa, mas se alguém quiser dizer também, sem vergonha, sem medo, né? Daí, eu quero saber se alguém conseguiu unir o conhecimento enfim, né, ao intelecto. Alguém quer dar um exemplo assim? Deixa eu só dar um adendo, eu tenho certeza que os colegas vão participar também. Eu coloquei esses 2 pontos aí para trabalhar justamente a introdução, né, que primeiro é a naturalização da violência. A mulher convive ali, sobretudo, com aquela violência dentro de casa, sendo uma criança, vendo os pais brigarem, e aquilo ali acaba se naturalizando para uma vida adulta posteriormente, né? Então, acho que eu tocaria primeiro nesse ponto, essa naturalização da violência. E o segundo ponto diz respeito ao homem, né? Que é a manutenção do paternalismo, que, como eu disse, o homem tido como chefe de família, essa história vinda desde a antiguidade, né? Também em relação à construção histórica do Brasil, né? Na Casa Grande, que lá, inclusive, tem vários retratos, né? Em que o homem, o senhor feudal, está no centro ali, e a mulher é delegada a cuidar das coisas de casa. Então, acho que essa manutenção do paternalismo, essa manutenção histórica, como você citou, acho que foi um parente seu, não foi? Que te deu conselho, né, entre aspas, faz parte dessa manutenção histórica. Eu acho que toca nesses 2 pontos na introdução. E aí, não sei se você chegou a falar do desenvolvimento, porque eu tive que ser rapidamente para fazer um objetivo aqui, né? Na primeira introdução, citaria esse primeiro ponto que eu falei do paternalismo. No segundo ponto, no segundo desenvolvimento, citaria a manutenção a naturalização da violência, né? E aí acharia alguém para combater isso, né? O que nós podemos ver é que já tem sim um andamento, né? Já tem iniciativas, por exemplo, como a Lei Maria da Penha. Também tem outros movimentos de conscientização da mulher, né, vários cartazes pregados. Eu acho que já é um ponto positivo. O que falta mais é ser um pouco mais incisivo, né, levar um pouco mais para as escolas, né, programas também. Eu acho que já estamos em um caminho, tem muito o que melhorar, mas eu acho que esses pontos aí são os principais, né, continuar investindo. Assim, eu agradeço o comentário, tá? Você é sempre incrível, né? A gente às vezes esquece do outro lado, né? Existe a vítima e existe o agressor.
Pontos para a gente pensar para a próxima aula, na conclusão. Por que a gente não discute a reeducação dos homens? Como solução também, né? As mulheres estão apanhando, estão morrendo, beleza. Mas esses homens, eles não têm que repensar a sua atitude, o seu comportamento? Eles têm que fazer isso, né? Não adianta só tentar ajudar de um lado. O outro também tem que parar de matar, de agredir. A Gabriela Mansur, que é uma... Ela é uma advogada. Ela tem um trabalho maravilhoso. Ela é de São Paulo. Está desenvolvendo no Ministério Público. Não sei o nome do projeto, mas é um projeto maravilhoso. O que ela faz? Ela pega os casos de violência contra a mulher, chama esses homens, todinhos, os agressores, e ela vai trabalhar com esses homens os sentimentos deles. O que é isso? Os homens não aprenderam, e não, desde criança eles aprendem a não transmitir, não revelar os seus sentimentos. Medo, insegurança, tristeza, enfim. Toda demonstração de afeto, vocês sabem disso, é coisa das mulheres. As mulheres podem chorar, as mulheres são isso, as mulheres são aquilo, as mulheres são sensíveis. Os homens não podem chorar. Não podem transmitir, não podem ser carinhosos com os filhos. Então, muitos pais são frios, porque eles receberam essa educação, né? De que homem não chora, homem não pode transmitir muito carinho, porque ele vai perder esse status, né? De eu sou o poder, o patriarca, o racional. E a mulher é passional, mais emotiva. A Gabriela, o que ela vai fazer? Ela vai reeducar esses homens, vai tratar das questões traumáticas da família, vai tratar dessas questões históricas e sabe qual é a porcentagem de reincidência desses homens cometendo violência? Pode chutar aí, gente. A reincidência. Quanto por cento? Desses 100, né? Vamos dizer, né? 100%, né? Vai, pode chutar. Quantos reincidem na violência? 1%. Vocês sabiam? 1% só que reincide. Olha que sucesso. 99% dos homens que entram no projeto param de agredir as mulheres. Então, não adianta só... Assim, o Estado tem que... Por que o Estado não pegou esse projeto? Olha que interessante. Por que o Estado não pegou esse projeto e tornou um programa nacional? Por quê? Não interessa ao Estado, e aí estou falando do Estado de maneira abstrata, né? Quem é o Estado? Quem é o Estado com E maiúsculo? São os representantes. E quem está elegendo esses representantes? Nós, né? Assim, a gente não vota em fascista aqui, né? Mas a massa populacional vota em cara que bate na mulher, que espanca a mulher. No Congresso está cheio desses homens. E aí, como é que o Estado vai proteger essa mulher e vai reeducar o homem? E aí temos dialético, né? Vamos dizer assim, né? Dialético, né? A gente tem uma sociedade que é conservadora, machista e violenta contra as mulheres, votando em homens violentos. E até em mulheres violentas. Mulheres que defendem muita coisa, são contrárias à emancipação, enfim, a imagem da mulher como ser pensante, racional e livre e tal. Então, temos que pensar nessa mentalidade, como mudar a mentalidade dessa sociedade brasileira, que tem um longo período de escravização. O Brasil foi o país que mais né, passou tempo escravizando, foram quase 4 séculos. Então, é uma sociedade muito violenta, muito autoritária. Então, as pessoas se acostumaram com a violência, né? Inclusive da violência policial, né? Que é uma violência do Estado, né? Institucional. Os agentes repressores do Estado vão ali, matam seus cidadãos, que ele deveria proteger, que essa corporação deveria proteger, e saem matando assim, filho, mulher, preto, tudo que aparecer na frente eles matam. Então, tem essa questão da sociedade, tem a questão da representação política, que as pessoas estão votando em pessoas erradas. Então, fica esse impasse. Quem está sustentando dialeticamente somos nós. Mas como mudar a mentalidade desse povo? Como mudar? Fica para a gente pensar na próxima aula. Obrigado quem compareceu. Alguém tem dúvidas, tem sugestões, tem alguma coisa aí para comentar? Fale.
ou quero-se para sempre, até a próxima aula. Vamos lá. Alguém quer comentar alguma coisa? Todo mundo entendeu tudo, gente? Então vocês estão bons, hein? Gostei da aula, Elias. Oi? Eu gostei da aula. Pô, fico feliz, cara, fico feliz. Eu amo dar aula, gente. Enfim, eu prefiro dar aula o dia inteiro do que fazer coisas dentro de casa. Lavar vasilha, lavar banheiro, eu detesto essas coisas. Então, assim, tem que trabalhar muito para pagar um empregado doméstico, tá? Não vou contratar uma mulher, não, vou contratar um homem a ser o meu empregado doméstico. Vamos mudar essa posição, entendeu? É mais ou menos isso. Então, assim, ninguém quer comentar mesmo, gente? Eu sou uma pessoa super democrática, tá? Pode comentar, enfim, tiro dúvida. Então, assim, a gente tem esse impasse, né? A gente tem que pensar esses agentes sociais, né? O que o Estado pode fazer? O que os movimentos sociais que já estão fazendo coisas interessantes podem fazer? O que nós, enquanto eleitores e cidadãos, temos que fazer quando votamos em alguém e essa pessoa não nos representa? O que nós temos de responsabilidade nisso, né? Então, temos que pensar isso. E como a gente vai educar nossas crianças para que elas não sejam agressoras. Então, fica aí para vocês pensarem. A próxima aula será a última, né? E depois de um tempinho, né, descansando, eu vou vir com outra aula. Todo mês eu faço uma aula grátis, né? Eu dividi em 3, porque vocês pediram lá e tal, mas dá um trabalho. No próximo mês, eu vim com mais um aulão e tal, de 2 horas, explicando tudo. Mas a nossa última aula agora vai ser dia 20, tá? E aí, tragam sugestões de conclusão, tudo que vocês quiserem. A gente vai conversar e vai ser feliz. Bom, agradeço a participação de todos vocês. Eu não sei como eu vou parar de gravar aqui, porque estamos gravando, tá? Eu vou subir hoje mesmo, tá? No YouTube, essa aula. Aí quem perdeu vai poder assistir depois e tal. Enfim, eu só não sei como parar essa gravação. Peraí, gente. Eu vou parar a gravação aqui. Ah, valeu, Igor. Aí eu que agradeço também a participação, né, gente? Eu tenho um trauma, assim, de algumas coisas. Uma vez eu fiz planejei uma aula, né? Nem apareceu. Eu falei, poxa, gente, doido para dar aula e o povo não apareceu. Mas, enfim, vocês já podem se ausentar, tá? Eu estou tentando aqui parar a gravação e eu não estou conseguindo. Mas, quem sabe eu consiga, né? Encontro vocês. Obrigado, Remson. Obrigado, obrigado, obrigado. Fico feliz, tá? Então, até terça-feira, hein, gente? Não esquece, não. Tchau para todo mundo. Boa noite, bom descanso aí para vocês. Fiquem na paz. Deixa eu olhar aqui. Eu vou parar a gravação aqui. Aqui. Ativar legendas. Desativar. Tá. Onde eu parei a gravação? Aqui. Parar a gravação. Ah, moleque. Parar de gravar?